tem ali uma vastidão territorial, tem acesso a equipamentos nucleares e tem ali uma presença importante na Eurásia, mas a Rússia não tem aí a mesma pujança econômica de Estados Unidos e China. Isso impede a Rússia que tenha um protagonismo que avance em outras áreas, daquilo que a gente chama de soft power, no sentido que deixe de ser somente a questão militar como a sua base. Então, o mundo vai nesse sentido. Hoje, a ordem mundial muda. Nós estamos vendo a ascensão inexorável da China enquanto potência econômica e potência militar. Ainda ela não é páreo para confrontar com o quê? Com os americanos, e é por isso da importância estratégica da Rússia nessa parceria, uma potência militar histórica, uma potência nuclear em paridade com os Estados Unidos, uma potência de segunda categoria na área econômica, principalmente industrial, e uma potência energética. Não há dúvida nenhuma que a OTAN e os aliados europeus estão passando por um período profundo de transformação. Eles estão sendo pressionados, por um lado, por uma potência agressiva, que é a Rússia, que está invadindo a Ucrânia. Isso, portanto, é um problema não apenas ucraniano, mas um problema europeu, ou seja, primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial em que os europeus se veem diante de uma ameaça concreta, militar, de guerra na Europa. Então tem essa pressão por um lado, e por outro lado, neste momento delicado, eles têm do outro lado do Atlântico um parceiro que demonstra pouco apreço à aliança europeia, pouco apreço à OTAN, e que inclusive tem ameaçado um país que é membro da OTAN, que é a Dinamarca, pela via da Groenlândia. A transformação da ordem internacional também se reflete na crise e na redefinição dos grandes blocos políticos e econômicos ao redor do mundo. Estruturas que durante décadas organizaram alianças e fluxos comerciais passam a perder força diante da ascensão de novas potências e de uma lógica cada vez mais centrada no interesse nacional. O Brexit simbolizou essa ruptura na Europa. No sul global, o BRICS e a diversidade de interesses entre membros, as assimetrias internas e a ausência de uma agenda unificada dificultam sua consolidação como um polo coeso. O Mercosul enfrenta desafios semelhantes ao sofrer com divergências políticas e entraves comerciais. Todo modelo fracassou. Então a gente tem que o quê? Começar do zero. É por isso que você nota o quê? Ele se distanciando da ONU, ele deixando o quê? A União Europeia o seu destino. Temos que rever isso. E detalhe, olha o que os americanos falam. Nós somos o hemisfério ocidental. Nós somos os guardiões dos valores ocidentais. A Europa está o quê? Por meio da sua política migratória, se tornando menos ocidental a cada dia. Olha só, então a lógica da universalização é substituída pela lógica defensiva da guarda de valores. Oriente Médio, um dos principais epicentros das disputas geopolíticas globais. Sob comando de Donald Trump, o fortalecimento da aliança com Israel, o enfraquecimento de grupos insurgentes e a recente intervenção no Irã alteraram a correlação de forças na região, que, além de um palco de guerras, se torna peça central na disputa por influência, recursos e protagonismo na nova ordem internacional. É interessante notar que mesmo num país onde existe um sistema religioso que interfere na política 24 horas por dia, é importante notar como mesmo num sistema assim, existem os clãs, as famílias que determinam os rumos da política. Nós ficamos achando que isso ocorre no mundo, no Ocidente, na política do Ocidente, ocorre também e no Irã, e imagino que em outros países. Sempre a liderança tem como plano B, na hora da sua substituição, alguém muito próximo também com laços de sangue. Isso é muito complicado do ponto de vista da política, porque essas lideranças acabam perdendo
apoio junto à sociedade, uma visão geral da ciência política. Muito se brincava, brincadeira desnecessária, mas não esconde a realidade, de que Irã não é Venezuela. O Irã é um Estado militarizado em permanente prontidão. Não é à toa que o Irã, em todos os rankings globais de poderio militar, está sempre variando ali entre a 12ª e a 16ª posição. Logo atrás de Israel, que é considerada a 15ª maior força militar do mundo. Isso significa que o Irã possui sim capacidades militares que não são nada desprezíveis. O Irã possui um estoque bastante razoável de mísseis balísticos, de mísseis convencionais e de mísseis táticos de cruzeiro também, que podem infligir alguns danos às forças israelenses, à sociedade israelense, americana e aos seus vizinhos regionais. É que a liderança de Khamenei não era uma liderança fundamentada em carisma e também não era uma liderança fundamentada no poder que nós chamamos de tradicional, porque ele não era de uma família conhecida do ponto de vista religioso. A origem dele é de uma família que mais distante do núcleo religioso do xiismo, que o Irã é um país xiita. Então, as famílias, na hora que participam da questão religiosa, algumas famílias têm mais força que outras, representam mais o xiismo que outras famílias. Os Estados Unidos e Israel têm adotado uma estratégia de decapitação seletiva, essa estratégia de eliminação de líderes, a qual a história mostra que, se adotada isoladamente, ela não é efetiva. Mas Israel e os Estados Unidos estão adotando uma metodologia de atacar de forma sistêmica, ou seja, buscam eliminar não apenas um líder pontual, mas toda a cadeia de comando e também os centros nevrálgicos estratégicos de comando. Bipolar, tripolar ou fragmentada. A nova ordem de poder mundial não pode ser comparada a nenhum outro cenário já vivido na história, mas a um novo e complexo sistema, menos organizado e mais imprevisível. No mundo atual, o poder se distribui de forma desigual, as regras são constantemente testadas e os conflitos deixam de ser exceção para se tornar parte do funcionamento normal da ordem internacional. De fato, o mundo está passando por um período de transformação, eu diria, inclusive, num período de transição hegemônica. Uma vez que, depois do final da Guerra Fria, o mundo deixou de ser bipolar, com dois polos de poder, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, e passou a ser um mundo unipolar, com apenas um polo de poder. O problema, ou a mudança, é que nos últimos anos a gente está vendo uma transformação, uma ascensão da China, que tudo indica vai se tornar a grande potência das relações internacionais nas próximas décadas, talvez em especial na segunda metade do século XXI, e, é claro, também um certo ressurgimento da Rússia. Ao mesmo tempo, em que outros países também têm buscado o seu lugar ao sol, como a Turquia, a Índia, em menor medida também o Brasil. As organizações multilaterais que foram criadas depois da guerra, até por influência norte-americana, né? O Banco Mundial, o Fundo Monetário, a ONU, o GATT, depois substituído pela OMC, eles perderam a eficácia, né? Então, o multilateralismo, na minha visão, ele está muito afetado. Eu sei que o governo brasileiro defende muito a posição, né, do fortalecimento do multilateralismo, mas hoje está muito difícil. A OMC está absolutamente marginalizada, posta ao lado, e os países começam, portanto, a ter essa nova dinâmica de negociação bilateral. Isso exige uma mudança de paradigma, uma mudança da visão diplomática do mundo, passa a ter, portanto, importância cada país, cada região, dentro do contexto de uma negociação recíproca, ou seja, um toma lá da cá, e começa a ter, então, portanto, essa nova situação que define um jogo geopolítico no mundo, onde
as principais potências econômicas, notadamente China e Estados Unidos, de alguma forma ditam a regra do jogo. Eu acredito que nós sim podemos identificar uma mudança na ordem global, com a ascensão e assentamento significativo da China como potência global. Isso não há dúvida. É difícil nós compararmos, eu sei que muitas vezes a gente fala de uma guerra fria 2.0, mas as características da China neste momento são bem diferentes daqueles da União Soviética, e mesmo os Estados Unidos, nesse processo todo, hoje em dia tem uma relevância menor do que tinha, por exemplo, na década de 50, quando era a única potência que tinha a capacidade econômica e de fabricação global. Então, é difícil estabelecer um paralelo, e quem estabelece esse paralelo esquece, ignora e às vezes só olha para a história do Ocidente, não levando em consideração que o Oriente sempre se comportou, em muitos aspectos, de maneiras diferentes. As transformações da ordem internacional atingem diretamente regiões que historicamente ocuparam posições periféricas no sistema global. A América Latina é uma delas. A região deixa de ser apenas área de influência para voltar ao centro das disputas estratégicas. Para o Brasil, o desafio é claro. O país precisa definir com clareza seus interesses estratégicos, fortalecer suas instituições e ocupar espaços antes que outros o façam. A nova ordem global não oferece garantias. É importante a gente lembrar que o Brasil não é ator militar nesse conflito, o Brasil é ator econômico. E o impacto para o Brasil é concreto em petróleo e derivados, fertilizantes, câmbio, inflação e taxa de juros. Isso se vê já dentro como uma estratégia, então, de contenção a nível regional, de mostrar especificamente, né, de que Estados Unidos ainda está presente na América Latina e ainda tem poder sobre a América Latina, mas também está deixando claro a nível internacional de que Estados Unidos, então, não vai permitir com que outro grupo, com que outra nação se apodere, então, do que ele chama seu quintal. Então, é muito interessante isso. Essas transformações que estão ocorrendo desde a posse do presidente Trump lá nos Estados Unidos estão colocando grandes desafios para o Brasil. O Brasil é uma potência média regional, poderia ter uma influência muito grande aqui na região, mas nós estamos sem uma estratégia, né? Nenhum dos últimos governos se preocuparam em desenhar uma estratégia de médio e longo prazo para definir o lugar do Brasil no mundo. E aí acontece isso que aconteceu, não é? O tarifaço do Trump, agora essas medidas todas, a estratégia de segurança nacional, ressuscitando a doutrina Monroe do século XIX com o Trump, e já executando essa nova doutrina, né? Como colocando a América do Sul, a América Latina, como uma área de influência dos Estados Unidos e atacando a Venezuela, né, capturando o presidente, ameaçando o México, ameaçando agora Cuba, sem falar nas outras ameaças, né, como a Groenlândia e a influência dos Estados Unidos na guerra do Iraque, do Oriente Médio, da Síria. Enfim, nós estamos numa nova ordem aí onde não tem regras, né? Todas as instituições multilaterais desapareceram. A aprovação do acordo da União Europeia com o Mercosul, o que cria um contraponto a toda essa postura unilateral que veio prevalecer a partir de 2025. Como se a União Europeia, esquecida dentro do jogo geopolítico, acordou e percebeu que a melhor hipótese que tinha para se colocar no xadrez internacional era aquela que já estava há 25 anos em negociação, pronta para ser aprovada, que é o acordo com o Mercosul. Para nós também é muito importante, porque nos coloca numa posição de vantagem num continente importante que é a União Europeia, 27 países, que num período de algum tempo, alguns anos, nós vamos poder trabalhar com tarifa zero
em inúmeros produtos da nossa pauta de exportação. E aqui vamos concorrer com produtos importados europeus que vão trazer maior desafio para a nossa indústria, para a nossa agricultura, em poder competir. E Brasil, dentro da América Latina, também é um país articulador, que se juntando com o México, que esse é o outro alvo, né, dos Estados Unidos, né, que se juntando com o México, eles conseguiriam, então, manter uma força grande no âmbito internacional, porque temos que entender que, assim, a nível de riquezas naturais, tanto o Brasil, quanto o México, quanto a Venezuela, né, são países extremamente ricos e são países extremamente necessários, digamos assim, para outros países na questão da exploração. Mas também eles são ricos também no sentido de que eles podem ajudar a esses países também a se manter ativos. Se a maior potência do mundo tem uma posição tão radical em relação às regras internacionais, fica muito difícil. Isso é muito grave no caso do Brasil, porque o Brasil, como eu disse, uma potência média regional, junto com outros países também de menor influência no mundo, dependem muito das organizações multilaterais, entendeu? E aí, sem essas organizações multilaterais, quem que vai defender os interesses, né, dos países em desenvolvimento, né? Portanto, eu acho que a gente tem que continuar a falar do multilateralismo, mas sem imaginar que o que nós vamos pregar, vamos defender, vai ser vencedor. Eu acho que o Brasil, em algum momento, vai ter que sair do discurso mais, assim, vamos chamar, multilateral e de obediência fundamentada às regras de comércio internacional e buscar a proteção de alguns setores, seja por salvaguardas ou por tarifas alíquotas de importação, para que esses setores estratégicos não sucumbam à concorrência internacional, muitas vezes desleal até. Então o Brasil hoje tem que ter uma política muito cautelosa, evitar a gente se filiar, se alinhar automaticamente a qualquer país, né? Tanto a China como os Estados Unidos, quanto a grupos de países. Enfim, nós temos que ter uma política cautelosa, cuidadosa, enquanto a gente não consegue recuperar essas vulnerabilidades todas que nós temos e que apareceram ao longo desses últimos anos, né, dezenas de anos, né, várias décadas. O Brasil tem muita condição de evoluir. Eu sou otimista em relação ao Brasil nesse aspecto, mas volto a dizer, o programa tem que ser cumprido. Não basta ficar na prateleira para a gente ler e achar muito bonito se ele não foi executado. Então agora cabe a execução desse programa, que é um programa plurianual, não é um programa que começa e termina em meses, é um programa de médio e longo prazo, mas que começou muito bem.